Fala, gente boa, beleza? Sou Regileno Santana, professor de matemática. Espero que naveguem nesse espaço, tendo a matemática como leme. Um grande abraço, em especial aos alunos do 8º ano do turno vespertino da Escola Lourival Oliveira Soares, Itabuna, Bahia. Vamos ao vídeo. Beleza, gente boa. Vou só comentar, jogo rápido, que essas atividades que eu vou trabalhar nesse vídeo são relativas à sequência, que fazem parte do bloco 23, mais variações da grandezas, que vai ficar para o próximo vídeo, tá de boa? Cuja habilidade que a gente pretende desenvolver é identificar a regularidade de uma sequência numérica e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. Em um próximo vídeo, a gente fala sobre variações das grandezas. Tá beleza? Então, para a gente trabalhar essa habilidade, eu escolhi 4 itens do nosso livro didático. São os itens que estão na página 57 do nosso livro didático. Então, vamos lá. Expectativa de aprendizagem da aula é identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em uma sequência de números ou figuras. O descritor de número 32 é o que vamos utilizar para aferir a habilidade específica pretendida. Então, na questão número 1 do nosso livro didático, na página 157, o exercício 66, o enunciado do problema é o seguinte: vamos expressar, vamos dar um exemplo de sucessão recursiva e de sucessão não recursiva. A única coisa que a gente precisa para dar um exemplo, a gente consegue exemplificar algo quando a gente sabe o que é, né? Então, é só dar uma lida no conceito de sequência ou sucessão, é só relembrar esse tópico específico. Eu costumo dizer que a matemática ela carece de conceitos, de aplicações e de demonstrações, e os conceitos vêm com uma boa leitura. Então, de uma pesquisa ou de uma revisada em nossos livros, a gente vai relembrar o que é uma sucessão ou sequência, tá bom? E aí eu destaquei aqui nessa figura que os fenômenos da natureza apresentam regularidades que se constituem objetos de estudo da matemática. Isso não é novidade para vocês, que as ciências da natureza estudam os fenômenos relativos à natureza. A matemática estuda essas regularidades, dadas assim, padrões são transformados em representações numéricas que às vezes definem sucessões ou sequências, que são expressões da matemática. Então eu posso dizer de uma maneira bem simples que uma sequência é uma sucessão de números ou figuras que estão dispostos em uma ordem onde cada número ou figura é chamado de termo. Uma sequência recursiva e uma sequência não recursiva. A recursiva é quando os elementos dessa sequência dependem do que vem antes, dos antecessores. E a recursiva não tem essa dependência. Eu preciso, para determinar os termos da sequência, apenas de sua posição, tá beleza? São as duas grandes subdivisões que a gente faz em relação às sequências ou sucessões numéricas. Bom, então fica fácil lembrar de uma série de sequências que a gente já estudou, né, gente boa? Que a gente percebe no nosso cotidiano escolar, como por exemplo a sequência de números pares, a sequência de números ímpares. E aí eu cito como exemplo
como exemplo, para uma sequência recursiva, essa série de números com 5, 9, 13, 17, aonde você nota que o termo que segue é o termo anterior somado 4. E como eu dependo do termo anterior para obter o próximo número, isso define uma sequência recursiva, tá? Logo, temos como exemplo de uma sequência não recursiva a sequência de múltiplos de 7, assim como as sequências de múltiplos de 2, porque nesse caso específico, o elemento da sequência não depende do termo anterior, eu posso encontrá-lo apenas a partir de sua posição. Por exemplo, para encontrar o décimo múltiplo de 7, é só multiplicar 7 por 10 e assim sucessivamente, tá? Não preciso saber quem é o nono termo, por exemplo. É esse tipo de sequência que a gente caracteriza como uma sequência não recursiva, tá bom? E a próxima questão, ela traz uma sequência numérica obtida pela expressão, ó, para x assumindo um número formado pelos algarismos de 1 ao o número 9 no máximo. Por exemplo, esse valor de x ele vai ser 1, ele vai ser a sequência de números 1 e 2, ele vai ser a sequência de 1, 2 e 3 e assim sucessivamente, beleza? E y vai ser sempre o último algarismo dessa sequência que definida por x, tá bom? Mas note que é bem simples, tá? A gente vai ter essa sequência de resultados, tá vendo? x1, y2. Obtém uma sequência de números 1 e 1. X, a sequência de números 1 e 2, y3, obtendo 1, 1, 1. E assim segue sucessivamente, beleza? Entendido o padrão? Observe que x é uma sequência de algarismos em ordem crescente, sempre aumentando. 6, 7, 8. Olha só, de novo, ó. 1, 1 e 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E o número que eu somo, que é o valor de y na expressão, ele sempre é um número a mais do que o último algarismo. 12, o y é 13. 1, 2, 3, o y é 4. 1, 2, 3, 4, o y é 5. E isso sempre vai me dar uma sequência de número 1. E ainda você observa que essa sequência de número 1 é sempre igual à quantidade de número que eu estou somando. Que legal, né? Agora, observe também que para determinar esse elemento eu sempre preciso do número anterior. Tá vendo? E por conta disso, essa sequência bonitinha de número 1, que é assim gerada, ela é uma sequência recursiva. Beleza? De boa? Então segue o jogo. Questão de número 3. Qual é o número de bolinhas de uma das diagonais da enésima caixa da sequência abaixo? Que legal, hein? Vê que eu estou tendo várias caixas especificadas na ordem, cada caixa tem uma quantidade de bolinhas. E aí a gente nota o seguinte, cara. A primeira caixa, a caixa da posição 1, uma das diagonais dela tem 2 bolinhas. Você continua observando. A caixa de número 2, a diagonal tem 3 bolinhas. Segue o jogo. Observe a caixa de número 3. Olha só, 4 bolinhas. E aí você nota que o número de bolinhas em cada caixa é sempre igual à posição que a caixa está mais 1.
Se a caixa está na posição 1, por exemplo, conseguiu perceber isso? Eu vou ter duas bolinhas na diagonal. A caixa na posição 2, 3 bolinhas na diagonal. A caixa na posição 3, 4 bolinhas na diagonal. Logicamente, se seguir esse padrão, se isso for uma regularidade, eu vou ter então para a caixa de número 4, 5 bolinhas na diagonal. E é o que acontece. Consequentemente, a gente então extrapola para N, afirmando que a diagonal aqui vamos ter um número de bolinhas igual a N mais 1. Certo? Eu até expressei esse pensamento em uma tabela para a gente entender isso aí melhor. Olha só. A primeira posição me deu duas bolinhas. E eu percebi que esse número 2 era igual a 1 mais 1. A segunda posição me deu 3 bolinhas. E eu consegui notar que esse número 3 é 2 mais 1. Ou seja, o número de bolinhas na diagonal é sempre igual ao número da posição mais 1. Então, se eu estou na posição 3, eu vou ter 3 mais 1 bolinhas na diagonal. Portanto, se eu estiver na posição N, eu vou ter N mais 1 bolinhas na diagonal. Então, é observando o que está acontecendo que a gente nota as regularidades e consegue traduzir isso por meio de expressões matemáticas. Beleza? Então, na questão de número 4, a gente tem mais uma atividade que já foi discutida no quadro Pense Mais Um Pouco, da página 146, aonde se relaciona a diferença dos quadrados de dois números naturais consecutivos, como por exemplo aqui é o quadrado de 47 e o quadrado de 46, com a soma desses dois números. Beleza? 94 ao quadrado, 93 ao quadrado, notou-se que isso é a mesma coisa que 94 mais 93. Que interessante, né? Esse resultado gera essa sequência de números consecutivos. Além de esse mesmo resultado gerar também um número ímpar. E esses dois resultados não é coincidência, porque a gente vai demonstrar isso aí. Esse primeiro, o fato de que a diferença do quadrado de dois números naturais consecutivos determina a soma desses dois números e que também essa diferença define o número ímpar. Então vamos demonstrar isso que está expresso através de uma expressão na letra A e na letra B. Tá de boa? Então vamos lá. Na letra A, vamos mostrar que n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado, a gente representa o consecutivo de um número natural, n, por n mais 1. Se fosse x, x mais 1. y, y mais 1. Tá? O consecutivo de um número natural é sempre o número somado 1. E vamos mostrar que essa diferença é igual à soma desses dois números. E veja que isso é muito simples. Basta a gente observar que isso aqui, ó, é também um produto notável.
Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Um caso manjado e já estudado por nós no 7º ano. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso reescrever isso por meio dessa expressão. O produto da soma pela diferença, que é o resultado, que dá como resultado o quadrado da diferença de dois números, que nesse caso são dois números consecutivos, tá bom? Então, quando eu escrevo isso como o produto da soma pela diferença, eu noto que um dos termos vai ser n mais 1 menos n. E nessa expressão eu tenho dois números iguais e de sinais opostos que se cancelam. Portanto, isso aqui é igual a 1. Então, o que eu tenho nessa expressão é esse número aqui, n mais 1 mais n, vezes 1. E todo número vezes 1 dá o próprio número. E esse número que eu encontrei é n mais 1 mais n, a soma dos números consecutivos que estávamos elevando ao quadrado. Interessante, né? E a gente demonstrou como nós queríamos esse resultado. Para a letra B, vamos utilizar também o caso de produto notável. Só que vamos observar que essa expressão aqui, que antecede a diferença, n mais 1 ao quadrado, isso é o quadrado da soma de dois termos. Eu vou desenvolver isso aqui, ó. Eu vou desenvolver essa expressão. Isso é igual ao quadrado do primeiro. Não sei se vocês lembram. Podem dar uma pesquisada. Faço questão, viu, gente boa? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E quando eu desenvolvo esse termo, eu observo que apareceu n ao quadrado, aonde já tinha menos n ao quadrado, termos que se cancelam, ficando apenas a expressão 2n mais 1. E a gente consegue então notar que n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado, o quadrado da diferença de dois números consecutivos, é igual a um número ímpar. Interessante, não? E demonstrado. Analisem, olhem e se divirtam. Tranquilo, hein? Então, a gente fica por aí. Aquele abraço. Espero que vocês revejam. Valeu!